numeral é o símbolo que representa um determinado valor. São eles o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Número é o valor que ocupa, ou seja, o valor relativo. Por exemplo, o número 10, ele é a união do numeral 1 e do numeral 0, que vai dar o número 10. E assim é para todos os outros números que nós temos, que são infinitos. Os numerais eles podem ser representados de 3 maneiras. O símbolo do número, aqui a gente tem o número 5. A palavra que representa o número, no caso a palavra 5. E a quantidade, aqui a gente tem 5 estrelas. E assim para todos os outros números. Nós temos o símbolo, a palavra, que a gente também chama de número por extenso, né? Mas é a palavra escrita, que representa o número, e a quantidade. O nosso sistema, ele chama-se sistema de numeração decimal. Por quê? Porque nós temos 10 algarismos que representam todos os demais números. Então, aqui nós temos a base, os 10 algarismos que representam todos os números do sistema de numeração decimal, né? Então, são esses 10 símbolos aqui que representam todos os números até o infinito. Então, a gente tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses números podem ser representados através das unidades. Então, o número 1, ele tem uma unidade, o 2 tem 2 unidades, o 3 tem 3 unidades e assim sucessivamente. 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades e 9 unidades. Bom, o sistema de numeração decimal, ele usa os 10 algarismos para representar todas as outras quantidades. E eles podem ser agrupados de 10 em 10, por isso que a gente chama que ele é um sistema com base 10. E aí, a gente tem essa divisão, onde a gente pode decompor os números. Então, aqui, olhem um exemplo. Uma unidade vale 1. Uma dezena vale 10, uma centena vale 100 e uma unidade de milhar vale 1000. E assim por diante, não acaba, né? Então, uma dezena vale 10 unidades, uma centena vale 100 unidades e uma unidade de milhar vale 1000 unidades. Para representar, a gente tem um número aqui, ó, 3.459. O 9, ele vale 9 unidades. O 5, na posição que ele está na casa da dezena, então ele vale dezenas, 5 dezenas, que é 50. O 4 está na casa da centena, ele vale 400 aqui. E o 3 está na casa de unidade de milhar, então ele vale 3.000. Então, a gente tem 3.459 unidades. Então, o valor relativo, ele corresponde ao lugar que o numeral ocupa no número. Então, aqui o 9, ele é 9. Aqui o 5, ele é, na verdade, 50. O 4 aqui é 400. E o 3 aqui é 3.000. Vamos ver outro exemplo. O número 33, ele é igual a 3 dezenas, 3 grupos de 10 mais 3 unidades, que equivale a 33. O número 221, ele equivale a 2 centenas mais 2 dezenas mais 1 unidade, que corresponde a 221. Aqui nós temos tão conhecido o material dourado, né, que nós trabalhamos na escola também com ele. Então, olha lá.
A unidade ela é representada por esses quadradinhos pequenos aqui, que valem 1. A dezena por uma barra, que vale 10. A centena por um bloco, que vale 100. E a unidade de milhar, 1000. Mais uma vez aqui, ó. Uma unidade, um quadradinho, 10 unidades. Ou uma dezena, 10 quadradinhos. Uma centena, a gente tem 100 quadradinhos. Ou 10 barras de 10. 10 barras iguais a essa aqui, ó. Bom, estamos falando de matemática. Então, vamos ver os dois cálculos que a gente usa bastante, que é a adição, né? E aqui a gente tem a nomenclatura. Cada número da adição de uma conta armada, ela se chama parcela. Então, aqui o 8 vale parcela, o 4 está na parcela. A soma ou total é o resultado. Então, a gente tem 8 mais 4, que é igual a 12. A soma dessa conta é 12. O sinal da adição é a cruz e os números têm que estar bem organizados um embaixo do outro. Ó. Unidade com unidade equivale, então, aqui nesse caso dessa conta, né, 8 unidades mais 4 unidades equivalem a 12, que é 2 unidades e uma dezena. Quando a gente vai fazer uma conta onde tem números maiores que 9, a gente vai precisar usar o recurso de reserva. Então, olhem só, aqui a gente tem as unidades, o U vale é unidade e o D representa as dezenas. Então, a gente tem o número 15 mais o número 18. Notem que os números estão bem organizados, ó, um embaixo do outro. A casa da unidade na casa da unidade, a dezena na casa da dezena. Quando eu somo 8 mais 5, eu tenho 13. O 13, ele é uma dezena mais 3. Eu não posso colocar o 13 aqui, todo aqui. Eu vou colocar apenas a unidade. A dezena eu vou colocar na casa da dezena. Então, vai ficar 1 mais 1 mais 1, que equivalem a 3. Na verdade, esse 3, ele corresponde a 3 dezenas, ou seja, 30, 33. Por isso que nós falamos que vale 1. Na verdade, não é que vale 1. Esse 1 é porque ele deveria, né? Ele poderia ser colocado aqui, mas eu não posso colocar a dezena onde moram as unidades. A dezena vai morar na casa da dezena. Então, nós temos as unidades e as dezenas. Lembrem-se bem disso quando forem armar as continhas com números maiores. Já na subtração, os termos são diferentes. O número de cima se chama minuendo e o número de baixo se chama subtraindo. A regra é a mesma, unidades nas casas das unidades e assim por diante. O resultado dessa subtração, desse cálculo, é o resto ou diferença. Então, quando eu falo em resto, quanto sobra, a diferença sempre vai ser subtração. E o sinal é um risquinho deitado na horizontal. Na subtração, a gente chama também a subtração com reserva. A gente faz um empréstimo. As unidades têm que ficar embaixo das unidades e as dezenas embaixo das dezenas, como na adição. Mas o que acontece aqui? Nós temos 65 menos 28. Quando eu tenho 5 para tirar 8, eu não posso. Então, eu digo que eu vou pegar emprestado. Emprestado não 1, mas emprestado uma dezena. Porque aqui é a casa da dezena. Eu vou pegar uma dezena emprestada do 6, que está na casa da dezena. Então, esse 1, ele vai valer, na verdade, 10. Que somando ao 5, a gente vai ter 15. 15 menos 8 igual a 7. Esse 6, ele não é mais 6, né? Ele emprestou uma dezena para cá, ele ficou com 5. 5 menos 2 é igual a 3. A gente devolve sempre somando 1 na dezena do subtraindo, tá, pessoal? Então, é por isso que aqui a gente vai ficar com 5 e não mais 6, porque uma dezena foi levada para lá. Temos também os números pares e ímpares que nós falamos, né?
Os pares sempre são aqueles números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares são os demais, terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Para a gente saber se o número é par ou se o número é ímpar, a gente vai juntar esses números e vai formar par. Quando eu falo em pares, eu estou falando de 2. Par de olhos, um par de pernas, um par de botas, sempre 2. Então, qualquer número que eu juntar quantidades e eles ficarem formados de 2 em 2, eu tenho um número par. Se não formar 2 em 2, o número é ímpar. Também falando de uma coisa importante, falando de uma nomenclatura importante, a gente tem a dúzia e a meia dúzia. Sempre que nós falamos disso, a gente lembra dos ovos, né? Por quê? Porque os ovos são vendidos em dúzias. Então, uma dúzia corresponde a 12 unidades. Uma dúzia de ovos são 12 ovos. E meia é metade. Metade de 12 é 6. A gente tem meia dúzia. Então, se a gente olhar aqui com o material dourado, ó, uma dúzia corresponde a 10 unidades e uma dúzia corresponde a uma dezena e 2 unidades. E meia dúzia corresponde a 6 unidades, né? 6 lápis, 6 ovos, metade de 12, tá? Então, 12 unidades é uma dúzia, 6 unidades é meia dúzia. Os ovos são comprados assim, dúzia e meia dúzia. Entender conceitos matemáticos é muito importante, porque a matemática está na nossa vida em todas as coisas que nós fizemos, desde quando a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Estudar é muito bom, aprender é muito mais. Com carinho, professora Adriana. Espero que vocês tenham gostado e conseguido aprender um pouco mais sobre alguns conceitos matemáticos.